Estamos juntos mais uma vez no programa Com a Palavra, diretamente da capela aqui da nossa TV Evangelizar. E hoje eu quero levar a palavra de Deus para a sua casa. Com ela, rezar com você, por sua família e refletir sobre os nossos desafios no cotidiano. Vamos juntos tomar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, capítulo 9, versículos de 2 a 10. É o Evangelho de São Marcos. E a Sagrada Escritura nos diz: Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela uma voz soou que dizia: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Palavras da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O grande desafio para nós é, de fato, abrir o coração. E abrindo o coração, refletir sobre o testemunho de Marcos. É importante a gente levar em conta que o evangelista Marcos narra para nós, e com riqueza de detalhes, o episódio da transfiguração de nosso Senhor Jesus. No dia a dia da igreja, esse é um evangelho, por exemplo, muito usado no segundo domingo da quaresma, sabe? E um evangelho que quer nos preparar, assim como esta manifestação divina de Jesus vem preparar o coração dos discípulos para a experiência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se transforma diante deles. E mais que transformar-se diante deles, Jesus experimenta uma transfiguração. A natureza se abala, não no sentido negativo, mas mostrando que toda a criação está em volta do próprio Criador e por isso da autoridade divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma nuvem toma conta do ambiente. Elias e Moisés aparecem conversando com Jesus. Uma voz ecoa do alto. Contam-nos os registros que Jesus estava falando com Elias e Moisés acerca do que ele experimentaria: a dor e o sofrimento da paixão e morte. Por isso, esta presença
de Elias e Moisés é compreendida também como uma presença que vem aprovar a pessoa de Jesus, os ensinamentos por ele dados ao povo, os milagres e prodígios de Jesus. Se nós formos ver bem, no tempo em que Jesus viveu, o crer do povo era muito orientado a partir da lei mosaica, ou seja, de Moisés, das leis de Deus nosso Senhor, recebida por Moisés no monte. Curioso, não? Moisés recebe a lei de Deus, os desígnios de Deus para que o povo viva e tenha vida em plenitude no monte. Jesus vai ao monte. Moisés havia ido ao monte para rezar e lá ele recebeu a palavra de Deus em forma de orientações para a vida do povo. Jesus vai ao monte rezar também, ele que está se encaminhando para o grande sacrifício. E no monte ele tem um encontro com Moisés e tem um encontro também com Elias, Moisés e Elias, o profeta Elias. Então a gente vai ver que nós temos na pessoa de Moisés e na pessoa de Elias, nós temos a lei e os profetas aprovando os trabalhos de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito a gente perceber que os apóstolos ali se tornam testemunhas desse grande acontecimento. Olha só, estavam com ele Pedro, Tiago e João, 3 grandes homens que, ao testemunhar sua experiência sobre a importância de Jesus para as pessoas, faziam com que as pessoas despertassem para a fé e começassem a se orientar na vida a partir dos ensinamentos de Jesus, aquele que fora no monte aprovado por Elias e por Moisés. E aí é interessante a gente perceber o episódio da transfiguração, né? As vestes de Jesus ficam brancas de um modo que jamais uma lavadeira poderia alvejar. Outra coisa muito especial que acontece ali e que eles, os 3 apóstolos, ouvem, ninguém, a não ser Moisés anteriormente e outros no Antigo Testamento, ninguém tão mais perto de nós havia ouvido a voz do próprio Deus, dizendo: eis o meu filho amado, escutai o que ele diz. O próprio Deus das nuvens, e isso nos faz lembrar que Deus já havia falado ao povo através de Moisés no monte. O próprio Deus, através das nuvens, no alto do monte, também fala ao coração de Pedro, ao coração de Tiago e de João. E esses homens têm suas vidas transformadas e sua fé fortalecida. Gostaria de deixar você com esta reflexão: não perca de vista esta verdade. Aqueles homens fazem uma profunda experiência de Deus na presença de Jesus. Olha a empolgação de Pedro, quando vê que fez uma profunda experiência de Deus ali, vira para Jesus e fala: Senhor, está tão bom aqui, Senhor, vamos construir 3 tendas. Interessante foi Pedro dizer, né? Uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. Ele nem está preocupado consigo mesmo, ele nem está preocupado com os outros apóstolos. Eles ali se colocam como servos do Senhor Jesus. E aí Jesus fala: não, é preciso descer. Mas essa manifestação divina, esta teofania que acontece ali no monte, a transfiguração de Jesus, confirma a divindade de Jesus diante deles. Esta manifestação fortalece a fé que cada um deles tinha na pessoa de Jesus Cristo e os preenche de conteúdo para que depois, num futuro bem próximo, eles possam testemunhar a experiência vivenciada em favor de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tempo posterior, mais próximo, seria o pós-ressurreição, que ali eles ainda não entendiam. Veja que curioso isso. Eu retomei o texto da palavra e nós vamos refletir mais sobre eles.
Agora, eu quero te convidar a acompanhar comigo um VT que nós vamos chamar de Dourados. Ouça. Quanto mais longe vamos, mais podemos sentir a realidade de um povo que, unido pela fé, mantém-se firme em sua caminhada. A cidade de Dourados é considerada a segunda cidade em população do Mato Grosso do Sul, né? Ela está situada na porção mais sul do estado e ela tem uma formação multiétnica, né? Nós temos aqui muitas presenças de japoneses que vieram, né? De italianos, alemães. Ela é próxima ao Paraguai, tem muita influência também paraguaia. A população nativa, composta por índios, também se misturaram. Posteriormente chegaram sírios libaneses, né? É uma cidade acolhedora, jovem, né? Não temos 100 anos de história, ela foi emancipada politicamente em 1935, né? E a base econômica é o agronegócio, né? Nos últimos anos tendo uma vocação para prestação de serviços com a chegada da Universidade Federal da Grande Dourados, com o fortalecimento da Universidade Estadual e outras universidades particulares que compõem aqui hoje, inclusive um codinome de Dourados Cidade Universitária. Então hoje, graças a Deus, por esses meios de comunicação, como a TV Evangelizar aqui na cidade de Dourados, né, atendendo, né, as pessoas, é muito importante, né? Você assista, participe, né? Como nós já temos no programa do próprio Padre Manzotti, né? Reginaldo Manzotti, na nossa Rádio Coração, que é uma rádio muito conhecida aqui na Diocese, assim também a TV Evangelizar. Eu agradeço a vocês, da equipe do Evangelizar é Preciso, por ter disponibilizado esse meio entre nós. Viu só, você acaba de acompanhar aí o depoimento sobre a experiência que se faz em Dourados com a presença da TV Evangelizar. Os programas com o Padre Reginaldo Manzotti e toda a nossa programação aqui. Tudo isso, minha gente, é continuidade do testemunho de Pedro. O testemunho de Pedro, o testemunho de Tiago, o testemunho de João. Nós aqui anunciamos o Evangelho através da TV. Você está acompanhando conosco o programa Com a Palavra. Eu te convido a agora, durante o nosso intervalo, a buscar o seu copo com água, trazer para perto da TV, porque nós também vamos abençoar a água e te dar a bênção de Deus Nosso Senhor ao término do programa. Mas num instante, retornamos do nosso intervalo. Voltamos com o nosso programa Com a Palavra. Estamos aqui diretamente da capela da nossa TV Evangelizar. E eu quero convidar você que nos acompanha a fazer sua ligação aqui para o nosso call center, deixar o seu pedido de oração. Aparece aí no seu televisor o nosso número, que é o DDD 41 3221 6060. Tecle 2 para fazer o seu pedido de oração. E você pode também tornar-se um associado na mesma ligação, mas se você já tiver esse interesse desde já, mesmo número, DDD 41 3221 6060 e tecle 1 para se tornar um associado dessa obra e fazer parte desse testemunho contínuo da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e da grandeza do amor de Deus por nós, que é feito constantemente pela TV Evangelizar. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos refletindo no programa Com a Palavra sobre o Evangelho da Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre gosto de ler o texto bíblico, é uma experiência que a igreja nos chama a fazer. Depois da leitura, eu gosto de rezar o texto bíblico, refletir, ver o que o texto diz para nós.
Uma coisa é o que aconteceu, a narrativa do Evangelho, conforme eu proclamei. A segunda coisa é, o que esse texto diz para nós? É importante que a gente tome consciência do que o texto está dizendo para nós. Você já parou para prestar atenção, meu irmão, minha irmã, que à medida que nós tomamos contato com o conteúdo do Evangelho, ele começa a mexer conosco, transformar a nossa vida? Então, já não são mais somente 3 seguidores de Jesus que fazem a experiência de contemplar a divindade do Divino Mestre, como foi ali Pedro, Tiago e João. Agora somos eu, Padre Jairo Silva, agora é você que está aí na sua casa, também acompanhando a narrativa do testemunho de São Marcos a respeito daquilo que para ele transmitiram os que fizeram a experiência no monte do encontro com Jesus. Agora, o mais bonito disso tudo, e isso me chama muita atenção, é que a transfiguração de Jesus confirma sua divindade, o céu se dobra à grandeza de nosso Senhor Jesus, a natureza se inclina ao Senhor, e isto contemplam Pedro, Tiago e João. Além disso, o Antigo Testamento e os profetas, na lei e nos profetas, através de Moisés e Elias, confirmam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e o orientam e o fortalecem no diálogo que há entre Jesus e eles, para que Jesus assuma o sacrifício da cruz pela nossa salvação. O próprio Deus se revela através da voz que pede aos discípulos para que deem a Jesus atenção. Quando Deus fala a Pedro, Tiago e João, e hoje esse texto bíblico chega a nós, Deus está falando a nós, Deus está falando para mim, para você: olha, meu filho amado, deem atenção ao que ele disse, porque a ele eu confiei a vossa salvação. Ele fez sacrifícios por vós, ele merece atenção no que ele fez e ensinou, porque ele foi para falar de mim, ele foi para apresentar a vocês os meus ensinamentos para que vocês tenham uma vida melhor no dia a dia de vocês. É interessante a gente perceber que Deus hoje, através do Evangelho de São Marcos, com esse texto da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, fala aos nossos corações. Deixa Deus falar ao seu coração, meu irmão. Deixa Deus falar ao seu coração, minha irmã. Ah, mas padre, eu não tenho percebido a voz de Deus na minha vida. Tira um tempinho da sua vida. Volta lá nesse texto. Pega lá Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Entenda que todo esse acontecimento se deu para que eu creia, para que você creia. Reze também na sua vida. A transfiguração de Jesus transfigurou a vida de Pedro, Tiago e João, porque eles se abriram a esta experiência divina. E pode transfigurar a minha vida, pode transfigurar a sua vida, à medida que você abre o seu coração para refletir sobre a palavra de Deus. Então é o segundo passo da leitura orante na vida da igreja. Esse segundo passo é: o que o texto bíblico me diz? E após percebermos que nós também podemos tomar parte na experiência da transfiguração de Jesus, nós também podemos ser transfigurados, porque fazer a experiência do encontro com o Senhor na oração nos leva a uma mudança interior. A luz divina pode brilhar no nosso coração, nos encher de força, nos encher de paz, nos encher de coragem. Lembremos-nos que quando Jesus está no monte e faz a experiência da transfiguração, ele está se preparando para enfrentar o sacrifício da cruz. É o período da subida de Jesus para, no Calvário, assumir nossos pecados e sobre os ombros carregar sua cruz. Nós temos as nossas cruzes diárias, nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas. Você tem as provações do seu dia a dia, na sua vida, na sua casa.
através da oração, da leitura orante da Sagrada Escritura, você também nesse momento é convidada a abrir o seu coração e deixar o Senhor iluminar a sua existência. E deixar o Senhor te transfigurar, te encher de forças. Deus está contigo, sabe das suas lutas, das suas batalhas, das suas provações. Então não tenha medo, confiando no Senhor, peça forças. Mas é preciso que você desça, é preciso que você faça esse momento de oração com a palavra de Deus, fazendo uma experiência de leitura orante da Bíblia e depois desça do monte. Vocês viram que Pedro falou assim: Senhor, é tão bom, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui mesmo. Quando a gente está bem, quando a gente está rezando, que a gente está satisfeito, quando a gente está na igreja, na missa, ou foi em determinado encontro, ou um grupo de oração, ou foi a uma reza do terço na casa de alguém, teve aquele momento de confraternização, aquela experiência festiva, isso nos transforma, isso nos preenche, isso nos transfigura, nos restabelece. E às vezes a gente tem aquela vontade de falar assim, dá vontade de ficar só aqui na igreja, me dá vontade de não voltar mais para o meu trabalho, para a minha casa, onde as provações me esperam. Mas Jesus disse a eles: não, vamos descer e façam o seguinte, não comentem a ninguém, porque no tempo certo vocês vão poder dar o testemunho. E quando Jesus diz a eles, não comentem a ninguém, Jesus diz descendo para a cidade, descendo do monte para enfrentar os desafios da vida. E aí é curioso a gente perceber que Jesus fortalece os seus seguidores, para que eles enfrentem a vida como ela é. Ele vai enfrentar a vida como ela é, ele vai assumir os problemas, os desafios que ele está tendo por falar do Pai, e por orientar as pessoas para o Pai, por realizar os prodígios em nome do Pai. Veja que curioso, Jesus diz para eles: vamos descer, vamos para a realidade. Nós também precisamos ir para a realidade do nosso dia a dia, para os nossos trabalhos, para a nossa família, para a nossa comunidade, para as lutas diante do mundo, na certeza de que a nossa intimidade com Deus, a nossa oração será o nosso sustento para vencer as cruzes do nosso cotidiano. Toma consciência disso. Peça ao Senhor que esta experiência que você faz de oração, à luz da Sagrada Escritura, essa tomada de consciência da grandeza do sacrifício de Jesus, te transfigure, te transforme de tal modo a te encher de forças para que você possa enfrentar as lutas e as batalhas, os desafios da vida cotidiana, na certeza de que o Senhor é contigo e que todo aquele que, como Jesus, enfrenta suas cruzes, sai vitorioso, sai glorificado. Por isso, Jesus fala já aí do que será a maravilha da ressurreição. A ressurreição orienta para a ressurreição orienta para uma vida nova, de plenitude, de intimidade com Deus nosso Senhor. Toma consciência disso, peça ao Senhor forças para que você possa trilhar esse caminho de glória, de transfiguração. A transfiguração de Jesus nos transfigura quando nós abrimos o nosso coração aos ensinamentos da Sagrada Escritura. Olha, nós novamente vamos nos encaminhar para o nosso intervalo, mas antes eu gostaria de chamar você para acompanhar comigo um VT que nós temos sobre a forma que nós temos maravilhosa de nos conectar pela internet à TV Evangelizar. Veja só como é fácil baixar o nosso aplicativo. São tantas mãos unidas para manter a obra Evangelizar que agora ela está em todo lugar e na palma da sua mão. O novo aplicativo da obra Evangelizar é tudo de bom. Com ele, você está sempre ligado na programação da rádio e da TV. E não é só isso, tem muito mais. Dá para fazer seu pedido de oração, escolher produtos da loja Evangelizar, indicar um amigo para se associar à obra e ainda pode interagir a qualquer hora com a nossa equipe. Baixe agora mesmo o aplicativo Evangelizar. É fácil, é útil, é moderno. O que é bom tem que estar sempre perto. Leve a obra Evangelizar sempre com você. Viu só que bênção?
Já foi dada toda a informação aí sobre como estar em contato conosco também pela internet. E você conhece muita gente, às vezes Brasil afora, onde o sinal da nossa TV ainda não chega, mas tem internet. Então, recomende o acesso ao nosso aplicativo. E você que ainda não é nosso associado, nossa associada, torne-se parte desta obra. Ligue para o DDD 41 3221 6060, tecle 1. Você vai cair direto no nosso call center e vai falar com a nossa equipe e tomar parte desta missão conosco, porque evangelizar é preciso. Faça isso durante o intervalo. Viu só? Eu tive notícia de que ligaram para nós agora no intervalo. Como é bom saber que você está em casa, nos acompanhando e tomando parte dessa obra. Deus te abençoe, você que acaba de se tornar nosso associado, nossa associada. Olha, o programa Com a Palavra sempre lança as sementes da Palavra de Deus na terra do seu coração. Esse é o nosso desejo. O nosso assunto hoje, à luz do Evangelho de São Marcos, é a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. A transfiguração de Jesus nos transfigura. E por isso nós aqui da TV Evangelizar, transfigurados, anunciamos constantemente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa fazer uma profunda experiência de Deus na sua vida e se comprometer mais com o seu batismo. A partir da nossa transformação que vai acontecendo do nosso contato com Jesus na vida da igreja, na nossa paróquia, no nosso cotidiano, em nossos trabalhos, a partir dessa nossa transformação, nós vamos tomando consciência da importância do nosso batismo, sabe? Porque o nosso batismo nos torna discípulos de Jesus Cristo, homens e mulheres que se orientam à luz dos ensinamentos do Divino Mestre, como faziam Pedro, Tiago e João. E enquanto discípulos, nós somos enviados. Eles desceram do monte e foram para o meio do povo. Depois da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eles testemunhavam a graça de ter convivido com Jesus e até presenciado um momento em que Deus falou com eles. Deus enviou Elias e Moisés do alto para fortalecer Jesus para o enfrentamento da cruz. Eles se tornaram testemunhas de Jesus. Nós, a partir do nosso batismo, também nos tornamos testemunhas de Jesus e somos chamados a, no mundo, lançar sementes de vida, de esperança, ser sal e luz no mundo. Talvez você tenha suas dificuldades. Talvez você passe por provações, talvez você viva angústias e aflições e se sinta talvez até enfraquecido e sem condições de sair em missão. Peça ao Senhor junto comigo que pelas chagas gloriosas dele, ele te restabeleça, ele te coloque novamente de pé, para que você possa anunciá-lo aos homens. Você sabia que a devoção às Santas Chagas é um dos carismas da obra Evangelizar? Não? Pois eu gostaria de te dizer o seguinte: há uma riqueza tão grande na devoção às Santas Chagas como fonte de restauração para as nossas vidas, que é transfiguradora. Vamos acompanhar um VT agora que vai falar para nós sobre as Santas Chagas de Jesus? A devoção a Jesus nas suas Santas Chagas é um dos carismas da obra Evangelizar. Quando eu tenho algum problema, eu entrego nas Santas Chagas de Jesus e me sinto aliviada. Uma devoção de cura e libertação que tem multiplicado bênçãos pelo Brasil. E agora o meu irmão, que fez uma cirurgia enorme de câncer, que o médico achava que ele não ia superar, entreguei a Santa Chaga de Jesus e, para a honra e glória da Santa Chaga de Jesus, ele está curado. Sou feliz, graças a Deus. E
graças à minha fé, né? Evangelizar é preciso. Ligue e torne-se um associado. 41 3221 6060. Juntos, evangelizamos mais. Eu tenho refletido muito sobre a devoção a Santa Chagas. Tem uma oração que a gente reza todos os dias na missa e eu me lembro de Jesus se apresentando diante dos seus seguidores ressuscitado. Eles estavam aflitos, angustiados, desesperados, com medo das autoridades por terem sido seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. A última coisa que eles experimentavam naquele momento era a paz. Mas quando Jesus se apresenta diante deles e com suas chagas à mostra e diz: a paz esteja convosco, eles olham para as chagas de Jesus e veem que é o seu mestre ressuscitado diante deles. Eles experimentam a paz. O que eu desejo hoje? No programa Com a Palavra, contemplando o Evangelho da Transfiguração, que nosso Senhor Jesus ressuscitado possa trazer paz ao seu coração, trazer paz à sua família, trazer paz à sua casa. Tenha certeza de uma coisa: quando nós abrimos o nosso coração e rezamos a vida de Jesus a partir dos testemunhos dos apóstolos, como foi o caso do testemunho de Pedro, Tiago e João, abrimos o nosso coração à riqueza dos ensinamentos do Evangelho, como esse de Marcos, que nos narra esse episódio da manifestação divina de Jesus no monte, nós vamos sendo transfigurados. E isto preenche a nossa vida de tal modo que nós ficamos inquietos como os apóstolos. Nós abrimos as portas da nossa resistência humana, nós abrimos as portas do nosso coração, nós abrimos o nosso pensamento e certos de que o Senhor ressuscitado nos conduzirá à glória da intimidade com Deus Pai, nós vamos anunciando Jesus a todas as pessoas. Esta é a experiência que nós fazemos aqui na TV Evangelizar. Nós sempre desenvolvemos uma programação que quer ajudar você a fazer a experiência do encontro com Deus, mesmo através da TV. E desse encontro com Deus, você se torne um homem, uma mulher mais comprometida com os ensinamentos de Jesus, a ponto de sair ao mundo, a exemplo dos apóstolos, testemunhando, assumindo o seu batismo, tornando-se uma pessoa que faz a diferença no mundo, porque é justo, porque é honesto, porque se orienta para o bem, porque é misericordioso, porque socorre os necessitados e por isso tempera o mundo à sua volta, dá sabor à vida, faz com que as pessoas sintam a presença de Jesus pelo seu testemunho, se torna uma pessoa de Deus e ajuda as pessoas a fazerem uma experiência de Deus. Além de ser sal, a temperar a vida daqueles que estão à sua volta, você vai dando a sua resposta generosa ao chamado de Jesus Cristo para o anúncio do Evangelho, iluminando também as áreas escuras das vidas de tantas pessoas e de tantos lugares na sociedade que estão carecendo de Deus nosso Senhor. Você pode, ao longo aqui do nosso programa, também ir fazendo a sua ligação. Não perca de vista 3221 6060, tecle 2, deixe o seu pedido de oração no nosso call center. Nós vamos rezar aqui durante o programa, nós rezaremos também depois que terminar o programa, porque são inúmeros os momentos de orações aqui na nossa obra Evangelizar é Preciso. Torne-se também, se possível, um associado, uma associada, para nos ajudar a levar esta obra mais adiante. Agora, chegando mais ao término do nosso programa Com a Palavra,
com a Sagrada Escritura na mão, eu quero me dirigir aqui ao nosso altar e chegar bem perto de Jesus sacramentado. Fazer a minha prece por você que está conosco na TV Evangelizar. Que você possa trazer ao seu pensamento todas as suas angústias, todas as suas aflições, todas as áreas escuras da sua vida. Apresentar diante do altar onde está a água. Você que eu convidei a trazer também a sua água para perto da TV, ou do seu computador, ou do seu celular, porque está nos acompanhando através do aplicativo. Eu convido você, traga o seu pensamento agora, o seu clamor a Deus nosso Senhor. Eu estou na nossa capela da TV Evangelizar, junto a Jesus sacramentado. Eu não sei do que se passa na sua vida nesse momento, mas o Senhor onipotente, o Divino Mestre, Jesus, que está presente no Santíssimo Sacramento, neste sacrário, conhece os seus silêncios, sabe que você não está anônimo para Ele, alcança a tua dor, o seu sofrimento, a sua aflição. Você que passa por depressão, você que está sofrendo de ansiedade, você que vive uma grande provação na sua família, na sua casa e precisa de fato da manifestação do Senhor Jesus na sua casa para transfigurar a sua família, os seus, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Vá colocando em seu pensamento, sobre o altar, na presença de Jesus sacramentado, todos os seus, seu esposo, sua esposa, seus filhos e filhas, seus familiares, seus parentes, aquela pessoa enferma para a qual você está rezando nesta hora. O Senhor conhece a sua dor. O Senhor sabe da sua depressão, o Senhor sabe da sua ansiedade, o Senhor sabe da sua aflição, o Senhor conhece aquela dívida que tem tirado o seu sono, a sua tranquilidade, a sua paz. Confia no Senhor, porque Ele é providência, Ele é misericórdia e bondade. Confia a Ele todas as suas causas. Deus Pai de misericórdia, toma em vossas mãos, vós que nos dissestes para fazer tudo o que o vosso Filho nos dissestes. Nós estamos, Deus Pai de bondade, no interior desta capela, através da TV, dando atenção ao que o vosso Filho nos diz, confiando a vós todas as nossas realidades, dores e aflições. Por isso pedimos, Senhor, passa na vida de cada um e cada uma, Senhor. Abençoa esta água que está sobre o nosso altar, abençoa a água que cada um trouxe para junto de sua TV, de seu computador ou de seu celular, para que estas águas, Senhor, sejam fonte de vida nova e restauração a fortalecer-nos, para que possamos sair em missão e anunciar o vosso poder sobre nossas vidas. Abençoai, Senhor, a todos e a todas que nos acompanham pela TV Evangelizar. Abençoai, Senhor, esta água, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-te e fortaleça-te, Jesus sacramentado. Estivemos juntos em mais um programa com uma palavra. Tenha certeza de que se você se alimenta da palavra, Deus será o seu sustento. E a Sagrada Escritura, sua companheira orientadora no caminho. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.